E os Cavaleiros Templários eram o centro interior secreto que tinha o conhecimento antigo dos místicos. Isso foi levado até o Rosa Cruz, a maçonaria e os Illuminati, que, de acordo com Gary K., controla o marxismo, as sociedades secretas americanas e as sociedades políticas, o sistema bancário internacional e o Concílio Mundial de Igrejas. Agora, isso é muito estranho. Será que o Concílio Mundial de Igrejas é controlado pela maçonaria? Vamos examinar isso com detalhes. E é claro, temos ainda o movimento da Nova Era, as sociedades teosóficas, e todas essas coisas controladas pelo mecanismo para anular e esvaziar a doutrina da salvação em Cristo somente. Essa será a batalha final. E para alcançar isso, esta mulher se escondeu e se disfarçou em roupas cristãs. E as pessoas recebem a doutrina Goyim e não sabem qual é a doutrina interna. Essa é completamente diferente. Bem, se lermos 1 Crônicas 16, 26, pois todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Isso nos informa que a idolatria é algo que vem da terra. Nimrod, o Senhor do céu, Tamuz, o Messias pagão, e Semiramis, a rainha dos céus, todos esses têm a sua origem em Babilônia. E se você passa pelas religiões que foram propagadas no Líbano, na Fenícia, em Babilônia, na Síria, na Grécia, em Roma, no Egito, na Índia, na China, no México e na Escandinávia, você tem a mesma figura sob nomes diferentes. Baal, Tamuz, Astorá, El, Baco, Astarte, Belo, Tamuz, Reia, Istar, Nino, Hércules, Beltis, etc., etc. E no Egito, Ra, Osíris, Oris, Ísis, Hathor. E na Índia, Vishnu, Krishna, Isidevaki, e assim por diante. Agora, o romanismo, a Igreja Católica, tomou essa trindade e transformou-a no Pai, na Mãe e no Filho, que significa que eles devem elevar a Mãe ao ponto da divindade. E veremos como eles fizeram isso, e que estão fazendo isso com a sanção do Papa. Assim, a verdadeira trindade e a trindade católica romana são duas coisas muito diferentes. Para os Goyim, são Pai, Filho e Espírito Santo. Para o círculo interno, são Pai, Mãe e Filho, que não são nada mais do que Baal, Tamuz e Astarote, se você quer usar os nomes antigos. Júpiter é o Deus que é adorado sob Petrus, a rocha. E ubi Petrus, ibi ecclesia, significa, onde está Pedro, está também a igreja. Então há aqui uma outra rocha que toma o lugar da verdadeira rocha. Cristianismo e sociedades secretas? Poderíamos resumir isso da seguinte maneira. A velha religião babilônica deu origem à Cabala, enquanto que os essênios e os outros, o gnosticismo, veio à existência e o gnosticismo foi fundado por Simão Mago. Isso vem de nenhuma outra fonte, senão a história da magia, por Eliphas Levi. Essa é uma importante fonte maçônica. Portanto, o gnosticismo foi fundado por Simão Mago. Então, esse gnosticismo, que é a doutrina secreta, foi eventualmente, através de muitas organizações intermediárias, levado até os Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários eram um grupo da Ordem Católica Romana, que foram colocados no sítio do templo para protegê-lo. E eles tinham fortes ligações com as sociedades islâmicas, inclusive com os ismaelis, os carmatitas, os fatimitas, os druzas e os assassinos. E esses são muito interessantes. E eu vou falar sobre eles quando falar sobre a conexão islâmica. As sociedades secretas, assim como os templários, tinham duas doutrinas. Uma para os Goyim e outra para os iniciados, os internos. As duas se opunham uma à outra diametricalmente. As sociedades secretas do Islã fazem exatamente a mesma coisa. Mas isso vai ser uma outra palestra. Agora, os templários, eles tinham a sua informação secreta interna.
inculcada pela Rosa Cruz e pelos jesuítas. Os jesuítas, de novo, formaram e criaram a maçonaria. E a maçonaria foi criada como o braço protestante da Igreja Católica Romana. Eles não sabiam disso, eles foram enganados, iludidos, para fazer a obra que Roma queria que eles fizessem, para que Roma pudesse se sentar nos bastidores, enquanto a maçonaria fazia isso por eles, enquanto a maçonaria fazia isso por ela. Então não era ela, eram os protestantes que estavam fazendo, e não Roma. Muito esperto. Então vamos